deficiência do Yin do coração. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou Elizabeth Schallenberger, sou professora de acupuntura, acupunturista e pesquisadora dos chakras e acupuntura. E hoje esse vídeo é o início de uma série de lives onde eu vou falar sobre todas as síndromes da medicina chinesa. Hoje a gente vai começar pelo coração e a correlação dessas síndromes com os chakras. Nós sabemos, eu vejo pelos alunos, acompanhando alunos aí nas aulas de acupuntura, que as síndromes é um assunto que sempre assusta um pouco, que eles acham difícil, eu também acho difícil. Quando eu era estudante também achava muito complexo e é algo que a gente precisa estar sempre estudando, revisando, relembrando, e o que nos ajuda muito a estudar as síndromes, a entender as síndromes, é o dia a dia de consultório, Eu tenho bastante experiência de consultório, mais de 10 anos de consultório como acupunturista, e no consultório a gente acompanha muitos casos clínicos, muitos sintomas misturados, e a gente vai entendendo, qual é a manifestação das síndromes. Inclusive, eu escolhi essa síndrome hoje, que é a deficiência do Yin do coração, justamente por ser uma síndrome que é muito comum de encontrarmos em consultório. É uma síndrome que é muito do tempo atual que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo uma fase onde as síndromes de coração acabam sendo assim de uma grande repetição em consultório. A gente vê muito isso acontecendo, Então, hoje esse foi o tema escolhido para a gente abordar e a gente vai fazer uma correlação dessa síndrome com um dos 7 chakras principais, e vamos falar sobre os sintomas, sobre a etiologia e como tratar, quais são os principais pontos que a gente vai estimular tanto o chakra envolvido quanto o canal do coração, o Zang, esse órgão tão importante aí do nosso corpo, É um órgão extremamente importante do nosso corpo, que é o coração. O coração, qual é a função dele como Zang no nosso corpo? Abrigar a mente e governar o sangue. Então, olha a grande importância do coração, Tem até um livro bem legal da Elizabeth Ruchat que fala só sobre o coração. Eu até tenho esse livro, acho que está ali nessa estante que está atrás. E ele é um livro bem profundo, Pensa a grande função, de abrigar a mente. E eu diria que vai até além disso. Eu diria abrigar a nossa consciência, Embora a consciência ela não dependa do corpo, mas ela tem uma ligação muito grande aqui com o coração, com esse centro, esse grande centro energético que é o coração. E existe um chakra muito importante no nosso processo de evolução consciencial, que é o chakra cardíaco, Então, olha a grande importância desse Zang, do coração. Abrigar a mente, que é o Shen, e controlar o sangue, governar o sangue. E quando a gente fala nessa deficiência, especificamente a deficiência do Yin do coração, nós estamos falando de uma deficiência que muito provavelmente já vem de uma deficiência de Xue de coração, uma deficiência do sangue do coração. Por quê? Porque quando a gente pensa em sangue e energia, o nosso corpo ele movimenta sangue e energia o tempo todo, A energia é a parte mais Yang, E o sangue, o Xue, é a parte mais Yin. Então esse Yin, esse sangue, esse Xue que a gente ouve muito na medicina chinesa, esse Xue, esse sangue, ele é Yin, a natureza dele é Yin. Então, quando o paciente apresenta uma deficiência de Yin, que a gente chama até de calor falso, e quem tiver dúvida sobre esse assunto me pergunta, Que eu vou explicando o que é esse calor verdadeiro, esse calor falso. Mas o calor falso, na verdade, é a deficiência do Yin. E o que é que se manifesta? Se manifesta calor. A pessoa tem manifestação de calor e a gente chama de calor falso, por quê? Porque na verdade é um calor que vem de uma deficiência de Yin, por isso que a gente chama de calor falso, E essa deficiência de Yin, a gente pode dizer que também é uma deficiência de sangue, Quais são as manifestações que as pessoas apresentam quando elas têm essa síndrome especificamente, que é a síndrome de deficiência do Yin do coração? Bem, uma das características muito marcantes desses pacientes
é a insônia. Não só a insônia, mas o sono perturbado, o sono inquieto, os pesadelos, a pessoa que relata que passa a noite toda acordando, ela tem a sensação que ela tem um sono perturbado, então isso é uma das principais características. Uma outra característica é a palpitação. Então, o que acontece? A gente percebe que a frequência cardíaca dessa pessoa está sempre um pouco mais aumentada e ela relata que o coração dela acelera. Ela relata que o coração dela palpita muito em determinados horários do dia, tá? Tanto do dia como da noite, mesmo que ela esteja em repouso, tá? Uma outra característica dessa síndrome é a mente que não para, é aquela mente muito acelerada. A pessoa fala assim que ela não consegue controlar os próprios pensamentos dela. Se alguém que estiver assistindo essa live se estiver se identificando com essas características, com esses sintomas que eu vou falando, escreve aqui nos comentários para mim saber, tá? Porque de repente alguém está aqui vendo e está se identificando com essa síndrome, tá? E lembrando que a gente está falando de uma síndrome energética. Nós não estamos falando de uma doença, né? A gente está falando de uma alteração da energia do nosso corpo, que na medicina chinesa a gente caracteriza por síndromes, né? Então, essa síndrome, ela tem essa característica, né? A pessoa tem sono inquietante, a pessoa acorda muitas vezes à noite. Então, uma dica que eu deixo para avaliação é quando a pessoa se queixa de insônia, é perguntar o seguinte: como que é essa insônia? Você demora para dormir, você demora para pegar no sono, ou você dorme, mas você fica acordando várias vezes à noite? Porque quando a pessoa demora para pegar no sono, mas depois ela dorme, a gente já pode caracterizar mais como uma síndrome de deficiência de Chue de coração. Mas quando é deficiência do Yin, do coração, a pessoa relata que ela fica acordando muito à noite. Vamos lembrar, gente, que a noite ela é predominantemente Yin, né? A natureza do dia é Yang, a natureza da noite é Yin. Então, o que acontece? Os sintomas tendem a piorar à noite. Por quê? Porque a noite é predominantemente Yin, então os sintomas tendem a piorarem à noite. Então, se a pessoa relata que ela fica acordando várias vezes à noite e ela tem um quadro clínico que nos leva a entender que é uma deficiência do coração, a gente já pode entender que é uma deficiência do Yin do coração. E se a pessoa relata que ela demora para pegar no sono, mas depois ela dorme, a gente já pode pensar numa deficiência do Chue do coração. Então, são coisas bem parecidas e normalmente uma deficiência do Yin do coração, ela vem posterior a uma deficiência do Chue do coração. Então, lembrando, né, gente, que Chue, que sangue é Yin, energia é Yang, sangue é Yin, tá? Então, posteriormente a uma síndrome de deficiência do Yin do coração, a gente vem de uma deficiência de Chue do coração. O que é que a gente vai fazer com esse paciente? A gente vai fazer um exame clínico, um exame de inspeção, né? A gente vai perguntar algumas coisas para ele. Então, o que ele pode relatar? Que ele sente calor. A gente chama de calor dos 5 palmos. A gente encontra isso nos livros, principalmente nos livros do Maciossi. O que é os 5 palmos? Seriam calorão nas palmas das mãos, nas plantas dos pés e no tórax. Tá? Então, a pessoa relata que ela tem calorão ou sudorese nas palmas das mãos, no tórax e nas plantas dos pés. E essa pessoa pode apresentar rubor, tá? O rosto avermelhado. E o que ela relata? Que durante a noite, ela passa a ter mais calor. Ela vai dormir, de repente, durante a noite, dá um calorão. Por quê? O que acontece? A deficiência energética do Yin, ela consome o Yin do nosso corpo. Então, o Yang se predomina e a pessoa, ela acaba tendo esses calorões, tá? E esse calorão, ele vai muito mais para uma secura, tá? Então, a pessoa pode ter o quê? Boca seca. A pessoa relata que ela acorda à noite com uma boca seca e ela tem muita necessidade de tomar água durante a noite. Lembrando que o que seria o bonitinho, redondinho, equilibrado? Deitar, dormir a noite inteira, sem acordar, sem ter sede, sem precisar urinar durante a noite. Isso é uma maravilha, né? Quem não gosta de ter uma noite assim?
Mas se a pessoa relata calorões, acorda muito à noite, acorda assustado, acorda com o coração disparado, tem sede, tem boca seca, tem sudorese noturna, a gente já vai percebendo esses indícios de uma deficiência do yin. Então, estão vendo, gente? Vocês que são alunos, estão comigo aqui na live, geralmente o que é que vocês falam? Professora, mas é tão difícil as síndromes, é muita síndrome. É muita síndrome mesmo, que é um monte de coração, é um monte de fígado, é um monte de baço, é um monte de síndromes. Sim, com certeza. Só que quando a gente vai conversando com a pessoa, quando a gente vai observando a pessoa, às vezes você percebe que a pessoa é ansiosa, que ela fala demais, ou que você tá conversando com ela, ela tá mexendo a perninha assim na cadeira, né? Então ela já vai passando informações para você de que ela está num padrão onde o yin está faltando nela, né? Porque o yin, ele é da introspecção, da calmaria, da tranquilidade, do dormir bem, tá? Então a gente já percebe que essa energia está em deficiência nesse paciente. Uma outra característica que é muito comum dessa síndrome é a ansiedade, a preocupação excessiva com o futuro. E aí eu já vou fazer um link aqui agora, gente, para a etiologia da síndrome, tá? Então, o que é que acontece? Quando a pessoa é muito preocupada com o futuro, quando a pessoa é muito ansiosa e ela é muito mental, o que é muito mental? É a pessoa que pensa muito. Então, às vezes, ela não deixa sentir, ela vai mais no pensar, ela tá sempre muito racional, muito mental. Essa característica, ela é uma das causadoras dessa síndrome energética, tá? Então, aí a gente já faz um link com a etiologia. Ah, professora, o que é que causa, então? O que é que causa essa síndrome energética? O excesso de preocupação com o futuro e a ansiedade, né? Os alunos devem pensar, meu Deus, professora, mas como é que eu fico sem isso, né? É difícil. Gente, existe forma da gente trabalhar a nossa mente, o nosso mindset. Essa palavra tá na moda, né? Um mindset, a nossa mentalidade. Existem formas da gente trabalhar e controlar a nossa mente. Não é impossível não ser ansioso, tá? Eu falo isso por experiência própria, porque eu há muito tempo venho trabalhando meditação, mindfulness, focando no poder do agora, né? Que é o focar no tempo presente, em tudo que eu tô fazendo agora, uma coisa de cada vez. Quando eu falo uma coisa de cada vez, eu tô falando da mente mesmo, né? Se eu tô comendo, coma. Se estou dirigindo, dirija. Se estou lendo, leia. O ruim é estar fazendo uma coisa e a mente estar em outra. Porque aí nos desconecta do presente e a gente perde esse poder do agora. O poder do agora é você valorizar tudo que você está fazendo agora, nesse momento, e lembrar que a vida só acontece no presente. A vida no passado já foi e a vida no futuro ainda não existe. A gente só cria através da nossa mente. E tudo que a gente faz agora vai reverberar no nosso futuro. Tudo que a gente faz agora, o poder do agora, ele vai transformar o seu futuro num futuro melhor, num futuro mais equilibrado, de saúde. Então, por exemplo, se você faz um exercício físico com atenção, você não vai se lesionar. Se você come uma alimentação prestando atenção no que é que tem no seu prato, no que é que você está comendo, na forma como você está mastigando, isso vai ajudar na sua saúde. Então, percebem que o poder do agora, o poder do presente, ele melhora o futuro? Tá? E o futuro, lembrando que ele é mental, né? A vida só acontece agora. Mas voltando aqui na nossa síndrome, então, a ansiedade, a insônia, o sono inquietante, a propensão a assustar-se, ou seja, a pessoa que ela se assusta muito facilmente com algum barulho, com algum ruído, tá? E também faz parte dessa síndrome. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Sensação de calor ao anoitecer, então quando passa do dia para a noite, né? A pessoa começa a ter mais calorões, a agitação mental, né? Então eu pergunto para as pessoas, você se considera uma pessoa agitada? Aí tem pessoas que falam, não, eu falo, e a sua mente? Minha mente é agitada. Eu não sou agitado, mas a mente é. Às vezes a pessoa não é agitada corporalmente, por fora que a gente fala, mas por dentro a mente dela é um turbilhão, tá? Então essas pessoas são muito interessantes da gente trabalhar meditações com essas pessoas, tá? Agora vamos um pouco para o exame clínico, para o exame de palpação.
Então, quando a gente olha a língua desse paciente, né? Essa é uma língua que ela normalmente não vai ter saburra, tá? Ela vai ser um pouco mais para seca. E a ponta da língua, onde fica o coração, onde se manifesta o coração, ela tem uma tendência a ser vermelha, tá? Mais avermelhada. Quem está sempre avaliando língua, seja em ambulatório, aí os alunos, seja em consultório, percebem que é bem comum da gente encontrar essa característica de língua com a ponta vermelha. Então, essa língua com a ponta vermelha, ela mostra pra gente que tem uma alteração energética no Zang, coração, tá? Então, a gente já nos leva a entender que é uma característica que vai nos ajudando a fechar essa síndrome, né? A língua sem saburra, mais ressecada. Quando essa síndrome energética ela já é mais profunda, né, ela já está há mais tempo, a pessoa pode ter uma rachadura central na língua também, tá? Que vem lá do centro até a ponta, né? Uma marcação, uma rachadura profunda. E a língua com a ponta vermelha, isso é uma das características, né? Então, gente, a ansiedade persistente, a preocupação exagerada, excessiva com o futuro, danificam a nossa energia Yin. Danificando a nossa energia Yin, nós entramos para esse padrão energético, que é a deficiência do Yin. E quando a gente está falando de mente, nós estamos sempre falando do Zang, coração, tá? Então, a gente já sabe que um dos causadores dessa síndrome é justamente a ansiedade e o pensamento obsessivo, excessivo com o futuro. O que é que acontece? Como a gente está falando de coração, a gente está falando de psique, a gente está falando de mente, uma outra causa também dessa síndrome são as pessoas que têm um trabalho, vivem num trabalho onde elas estão em constante tensão, principalmente constante tensão mental. Elas precisam, né? Não é que precisam, mas elas estão em uma condição onde as levam a estar sempre tensas. Essa tensão mental, com o passar do tempo, ao longo do tempo, ela vai consumindo a nossa energia Yin e ela vai ficando mais propensa a essa síndrome. Então, o que acontece? Às vezes ela trabalha o dia todo, às vezes o corpo dela está cansado, mas ela chega à noite e ela não dorme, ela não consegue dormir, ela não relaxa. Por quê? Porque justamente a energia que ela mais precisa à noite, que é a energia Yin, está em deficiência, tá? E aí eu falei para vocês que eu ia fazer uma correlação dessa síndrome com um dos nossos 7 chakras principais, né? E o chakra, eu imagino que vocês já devam estar imaginando, né? Já devam fazer essa correlação mental, é o chakra cardíaco, tá? Então, qual que é o principal, a principal pesquisa que eu faço hoje? É o meu curso, é o curso que eu trago para os acupunturistas, é os chakras e a acupuntura, essa relação, tá? É a relação dos meridianos com os chakras. E como a gente está falando de uma síndrome de coração, eu vou falar para vocês que o principal chakra envolvido é o chakra cardíaco. O chakra cardíaco, ele é o 4º chakra, tá? Ele fica localizado no tórax, no centro do tórax, aqui onde fica o nosso osso externo, onde está aqui a minha mão, tá? E esse chakra, ele tem relação também com os nossos pulmões, com a caixa torácica, com os músculos intercostais e as costelas, com os ombros e os membros superiores, ou seja, ombros, cotovelos, punhos e mãos. Então, o que a gente já sabe? Quando a gente tem uma deficiência do Yin do coração, a pessoa ela tem um consumo maior dos líquidos do corpo. A deficiência do Yin, ela diminui os líquidos do corpo. Então, as articulações de membros superiores, ombros, cotovelos, punhos e mãos, podem ficar mais ressecados, mais rígidos. Assim como a língua fica ressecada, os tendões ressecam também. E a pessoa ela pode ter aquelas dores, aquelas tendinites de ombro, ela pode ter aquelas tendinites, tendinocinovites de punho, das articulações das mãos, ou seja, esse paciente pode ter dores. Ele pode vir para nós relatando que
que ele tem dor no ombro, que ele tem dor no cotovelo, que ele tem dor no punho e às vezes ele tem dor em tudo isso junto e misturado, tá? É aquela dor toda irradiada de ombros para cá. Às vezes você vai palpando aqui, ó, os músculos, né? O tríceps desse paciente, aqui mesmo os músculos do antebraço, você vai palpando e você vai percebendo uma grande tensão. Você vai percebendo ali, quando você vai palpando, muitos pontinhos ashes, tá? Esses pontinhos ashes, eles já são um indício de que há um bloqueio energético, de que a energia não está fluindo bem. E o coração, ele passa mesmo no braço, né? Ele passa nessa região né, do nosso corpo. Existem outros canais ali, como o intestino delgado, que é um canal acoplado ao coração. A gente sabe que os dois pertencem ao elemento fogo, né? Então, o que acontece? A pessoa pode ter essas dores também, tá? Então, lembrando que tanto o coração está relacionado com os membros superiores pela sua localização de canal energético, quanto também o chakra cardíaco, que é o Anahata, tá? O nome correto para o chakra cardíaco é Anahata. Deixa eu ver o que mais que eu deixei anotado. Ah, sim. Todo chakra, ele tem uma glândula principal relacionada a ele, tá? E quando a gente fala do chakra cardíaco, é o timo, tá? Que é ele é a glândula endócrina relacionada ao nosso sistema imunológico, né? Aí, gente, eu quero falar para vocês quais são as características de uma pessoa que tem bloqueio energético do chakra cardíaco, tá? Que pode ter correlação com essa síndrome do yin do coração que a gente tá falando aqui hoje, tá? Então, ó, vou falar para vocês que eu deixei tudo aqui anotadinho. Dificuldade de perdoar, então já vão pensando sobre isso porque tudo tem correlação, tá? Saudosismo, a pessoa pensa muito no passado, ela fica muito presa no passado, ela tem mágoas que ela não consegue esquecer, que ela não consegue seguir em frente, tá? Angústia, esse sentimento de se sentir angustiado por alguma coisa que aconteceu, ou às vezes uma angústia que ela não sabe de onde vem, tá? Também tem isso. Apegos muito fortes a passado, a pessoas, a coisas. É aquela pessoa que de repente ela perdeu o emprego e ela ainda é muito apegada àquele emprego que ficou para trás e ela sofre com isso. Ou as mamães que têm um apego muito grande ao filho e o filho cresceu e foi morar em outra cidade e ela sofre, tá? Então são alguns apegos que eles doem no nosso peito, tá? A própria ansiedade também é uma característica de desequilíbrio desse chakra, tá? O medo da solidão, o medo de ficar sozinho, o não se sentir bem consigo próprio, tá? É aquela necessidade do outro, né, para se sentir bem. O egoísmo, a pessoa que é muito egóica, que o mundo gira em torno dela, que ela não tem um olhar para o outro, ela não tem um mínimo de fraternidade. Sentimentos de culpa, quando a pessoa ela tem uma tendência a estar sempre se sentindo culpada por algo que ela fez, por algo que ela deixou de fazer. E aí eu volto a lembrar das mamães, né? Porque as mamães, elas têm muito esse sentimento de culpa. E a culpa para nossa energia ela é muito ruim, tá bom? Eu digo que a gente aprende sim com os nossos erros, mas ponto final. Quando a gente carrega a culpa, a gente acaba entrando para uma energia que nos consome muito, tá? E aí, agora fazendo um link com as questões mais físicas, né? Todos os problemas cardiorrespiratórios, a hipertensão, a hipotensão, os problemas pulmonares como bronquites, asmas e tudo que está correlacionado à parte cardiopulmonar, tá? E como eu já falei anteriormente, repetindo aqui, as dores, as tendinites aí de membros superiores, tá? Que inclui ombros, cotovelos, punhos e mãos, tudo que é membros superiores. Lembrando que também faz parte dos membros superiores a cintura escapular, ou seja, lá atrás a gente tem a nossa escápula, a gente tem a nossa coluna torácica que está interligada com as escápulas, que está interligada com os nossos ombros, né? Então, quando a pessoa tem essa tensão toda nessa região, também a gente pode considerar como uma característica dos desequilíbrios
do chakra cardíaco. E como hoje nós estamos falando de uma síndrome energética, que é a síndrome de deficiência do yin do coração, eu estou fazendo já uma correlação para vocês com o chakra cardíaco. Por quê? Porque lembra que eu falei que a ansiedade, o excesso de preocupação com o futuro e a tensão pode ser a causadora da síndrome de deficiência do yin do coração? Então, mas perceberam que essas características podem começar por um bloqueio energético do nosso chakra cardíaco, que depois leva à síndrome? Então está tudo correlacionado. Então eu vou trazer para vocês aqui agora o que é que leva a um bloqueio energético, porque talvez alguém esteja se perguntando isso, né? Tá, Elizabeth, mas como é que eu adquiro um bloqueio energético do chakra cardíaco? De onde é que ele vem? Por que isso aconteceu comigo? Por que o meu chakra cardíaco está bloqueado? E as pessoas, quando vêm no consultório, às vezes eu aperto aqui, elas sentem dor, elas falam que estão com uma dor no peito, elas falam que estão sentindo angústia. E quando a gente começa a trabalhar liberações do corpo, libera emoções, libera energia, E as liberações são muito legais de acontecer no consultório, porque a pessoa percebe que ela estava bloqueada. Isso é mais legal. E ela fala, meu Deus, sumiu aquela angústia que eu estava sentindo. Aí ela vem na semana seguinte e fala, Elizabeth, sumiu a angústia, aquela dor no peito passou. Porque na verdade a gente só deu passividade para o corpo liberar um bloqueio que estava ali nele, às vezes, há um tempão, tá? Então, o que é que leva aos bloqueios energéticos? Deixei tudo anotadinho para falar pra gente aqui hoje. Para não esquecer nada, vamos por partes. Traumas, experiências dolorosas, tá? Então, vou pegar uma situação aqui para exemplificar, para ficar mais fácil de contextualizar isso daqui que eu tô falando. Uma pessoa que passou por uma experiência muito dolorosa, por exemplo, uma mulher que, sei lá, foi traída pelo marido e ficou muito triste com aquele acontecimento, foi pega de surpresa, se sentiu muito magoada. Isso foi uma experiência dolorosa, isso foi traumático para ela. E isso gerou para ela um bloqueio aqui no cardíaco, uma angústia, uma dificuldade de aceitar, uma dificuldade de perdoar. Uma pessoa que foi mandada embora do trabalho de forma inesperada, ela se sentiu muito magoada, ela achou que fizeram uma injustiça com ela, também pode ser um exemplo de uma experiência dolorosa. Então, assim, tem muitas situações que a gente vive na nossa vida que é uma experiência dolorosa, é uma experiência traumática, que gera um bloqueio energético aqui do coração, né, do chakra cardíaco. Outra coisa que acontece é a repressão dos nossos sentimentos, tá? Então, o que acontece? Às vezes a gente sente vem a emoção, vem os sentimentos, mas a gente reprime ele. Isso acontece muito com adolescentes que são muito tímidos. Então, às vezes a gente reprimiu nossos sentimentos lá na adolescência. Às vezes nós, mesmo na vida adulta, numa situação muito formal, num trabalho, alguém falou uma coisa que você engoliu, que você não conseguiu expressar o verdadeiro sentimento que você estava tendo e você não falou. Às vezes alguém te magoou e você fingiu que não foi nada. Você quis evitar conflitos e você não quis enfrentar e você fingiu que não sentiu. Então a gente passa por isso durante a vida. Às vezes a gente finge até para nós mesmos que aquilo não foi nada. Só que foi. Mas a gente fingiu que não foi. Mas o nosso corpo, ele guarda em forma de bloqueio, tá? Ressentimentos, né? Então volta para aquelas mágoas que eu tava falando, as mágoas, os ressentimentos que a gente vive nas nossas vidas, tudo isso são situações que bloqueiam o nosso chakra cardíaco, tá? Então, esses são os exemplos que eu trouxe para vocês, tá? O corpo, ele entra num processo de secura. Então, essa secura, ela gera tendões ressecados, ela gera essa boca seca, essa sede, esse calorão noturno, tá? Então, entenderam essa correlação que eu fiz? Tudo isso que eu estava falando das nossas experiências, eles levam a um bloqueio energético do nosso chakra cardíaco. E posteriormente, isso dentro do nosso corpo, energeticamente, gera uma síndrome energética. Gera uma síndrome que traz sintomas físicos,
sintomas emocionais, sintomas comportamentais, que são todos aqueles que eu já exemplifiquei tudo aqui para vocês. E aí vai ficando mais fácil da gente entender o que é que o nosso paciente tem. Vai ficando mais fácil da gente entender que o nosso paciente tem uma síndrome de deficiência do rim do coração. Ah, Elizabeth, mas tem outras. Tem síndrome de Chouet, eu confundo. Gente, calma. Pensem sempre, qual é o padrão? O padrão desse paciente é mais yin ou mais yang? Poxa, tá ansioso à noite, não tá dormindo, tá com insônia. Ele tá com um padrão yang, mas o padrão yang dele muito provavelmente vem de uma deficiência do yin, que é o calor falso, tá? Então, assim, não é tão difícil. Lembrando que eu falei pra vocês que toda síndrome do yin é uma síndrome de Chouet, porque o Chouet é sangue e sangue é yin, energia yang, sangue é yin, tá? Então, o tratamento, ele vai ser parecido, tá? Ah, mas como que eu diferencio? Eu já dei um exemplo aqui pra vocês. Ah, se a pessoa demora pra dormir, mas quando ela dorme, ela pega no sono, ela tem uma deficiência de Chouet. Ah, ela fica acordando várias vezes à noite, é mais provável que ela tenha uma síndrome do yin, uma síndrome de deficiência do yin do coração, tá bom? E agora, gente, pra gente ir agora pra parte de tratamento, né? Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, porque eu falei meia hora aqui, ó, sem parar. Alguém tem alguma pergunta sobre a síndrome? Eu vi que entraram alguns alunos aqui, não sei se ainda estão aqui na live. Se tiver, fala oi, prof. Mas enfim, vamos ao tratamento, tá? Gente, então, tratamento. Primeiro, vamos pensar que além da acupuntura, a gente tem outros recursos, né? Por exemplo, alimentação. Existe a dietética chinesa, né? Então, a carne é muito yang, o peixe é mais yin, né? O peixe, ele tem uma natureza mais yin. Então, se a pessoa ela consumir mais peixe do que carne, naturalmente ela vai estimular mais energia yin, porque todo alimento também tem uma propriedade energética. Toda semente é yin, toda semente tem natureza yin. Então, eu vou consumir mais semente, eu vou pôr mais semente na minha alimentação. Semente de abóbora, semente de gergelim, a semente que você quiser usar, tá? Então, a alimentação também pode ser um recurso. Existem as fórmulas chinesas da fitoterapia, e aí eu não sou especialista nisso, mas a gente sabe que há uma possibilidade desse paciente tomar uma fórmula chinesa para a deficiência de yin do coração. Existem as fórmulas específicas para tudo, tá? Tem lá o site Tal das Ervas, né, que eles têm muitos exemplos de fórmulas chinesas. E vamos à acupuntura, que é o que muito nos interessa, né? O principal ponto para a gente trabalhar essa síndrome, que principalmente tem correlação também com o chakra cardíaco, é o ponto VC17. Tá? O ponto VC17 fica aqui na região do externo, bem no centro do corpo, é o Renmai 17 ou vasoconcepção 17, e é o ponto que a gente já pode dar um apertão, né? A gente aperta e a gente pode colocar agulha, tá? A gente pode passar um óleo essencial, eu recomendo bastante o óleo de rosas, apesar de ser o óleo mais caro que tem, né? Mas é um óleo excelente, a gente tem pesquisado a correlação dos óleos essenciais com os chakras, tá? Então a gente já tem feito pesquisas e tem evidenciado uma melhora através do óleo de rosas. Não vai usar puro, vai usar com um olhinho de amêndoas, um olhinho de coco, um olhinho de semente de uva, um olhinho vegetal e só uma gotinha mesmo do óleo de rosas. Ou já pode preparar num vidrinho, colocar lá o óleo de amêndoas e pinga umas gotinhas do óleo de rosas, então não precisa usar puro. Mas voltando à acupuntura, VC17, tá? O VC17 é o principal ponto que eu recomendo no meu curso para tratar e desbloquear, vamos usar essa palavra, o nosso chakra cardíaco. E ele vai atuar no Zang coração, no canal energético do coração, tá bom? Um outro ponto que fica bem pertinho, que é um pouquinho para baixo, é o VC15, tá? O VC15, ele é um dos principais pontos que a gente utiliza para harmonizar o Qi do coração e para acalmar a mente. Então, como a gente quer trabalhar o Qi do coração, melhorar o Qi do coração e ele harmoniza, a gente utiliza os dois, esse parzinho aí. A gente coloca o VC17, eu gosto de colocar ele primeiro, pensando no chakra, para já dar essa expansão. Se quiser, já pinga o olhinho de rosas ali.
né? Pode pingar, massagear primeiro e depois colocar agulha, ou colocar agulha e depois pingar o olhinho. Pode só massagear também, pode só apertar, pode só colocar stipper, também funciona, tá? Eu gosto de usar agulha e é um ponto que é tranquilo de fazer a inserção. E logo depois já coloco o VC15, que é um pouquinho para baixo, tá? Aí tem um ponto que eu sei que todo mundo pensa, que é o coração 7, né? O C7 é o Shenmen, né? Esse pontinho aqui, ele é o principal ponto para nutrir o yin do coração. Então, a gente está falando de qual síndrome? Deficiência energética do yin do coração. Então, esse ponto nutre o yin do coração. Gente, na medicina chinesa, existe ponto para nutrir yin e yang de todos os yangs. Isso é muito legal, que a gente identificando bem a síndrome, fazendo uma boa avaliação, a gente já sabe o principal ponto a ser utilizado com aquele paciente. E o que é o legal de trabalhar com acupuntura? Eu trabalho basicamente só com isso, né? Então, essa é a minha vida, ou dando aula, ou produzindo conteúdo, ou lendo, ou atendendo. O legal é quando você vê as pessoas melhorando, e as pessoas melhorando sem tomar remédio alopático, sem fazer nada que possa, de fato, estar prejudicando muito seu corpo. Hoje de manhã mesmo eu falava com uma paciente sobre isso, hoje foi a 10ª sessão dela, ela tá indo viajar, vai ficar um tempinho sem vir, e ela falou exatamente isso pra mim, ela falou, nossa, como eu estou melhor. E eu falei, que lindo, eu estou muito feliz de ter te acompanhado essas 10 semanas, de ter acompanhado toda essa melhora, e de estar observando, vendo em você o quanto que você chegou aqui de um jeito e tá saindo de outro. Então a acupuntura funciona, gente, funciona porque eu vivo isso, de fato, tá? Então, falei do VC17, falei do VC15 e agora C7, tá? Tem um outro ponto bem pertinho aqui que eu gosto bastante também, que é o pericárdio 6. Né? O pericárdio 6, ele é um ponto yin, a gente sabe que o pericárdio faz parte também do elemento fogo e ele é um ponto que acalma a mente. Lembra que eu falei que uma das principais características dessa síndrome é uma mente agitada? Então, além do C7, eu posso usar o pericárdio 6. Ah, eu posso usar os dois pontos juntos na mesma sessão? Pode sim, tá? Depois tem um outro ponto que tá bem do lado, é apenas um tsum para baixo, que é o C6, o coração 6. Gente, o coração 6, ele também nutre o yin do coração. E eu vou dizer para vocês que quando a gente está falando em ansiedade, em deficiência de yin de coração, a gente pode trabalhar toda essa linha, na verdade, do 4 ao 7, tá? Vocês podem intercalar, não precisa colocar todo. Numa sessão eu uso 7, numa sessão eu uso 6, na outra sessão eu uso 5, na outra sessão eu uso 4, tá? Mas assim, só para simplificar, para não ficar bagunçado aí para vocês, vamos falar hoje em dois. C7 e C6, tá? E eu já recapitulo todos. E para fechar aqui, eu vou falar de mais dois pontos que ficam na frente, que são pontos yin, também do vasoconcepção, que é o VC4 e o VC6. Por quê? Porque esses dois pontos, eles são importantes para nutrir o yin do corpo. A gente está falando de uma deficiência de yin, então a gente precisa dar nutrição para esse yin. E eu até quero falar isso aqui para quem de repente está vendo essa live, nem é acupunturista, mas gosta do assunto. Todos nós nos manifestamos por essas duas energias, energia yin e energia yang. Quando o nosso corpo está em desequilíbrio energético, ou faltando a yin ou faltando a yang, e a pessoa começa a ter sintomas e fica tudo bagunçado, a gente pode, através da acupuntura, estimular o yin do corpo, estimular o yang do corpo. Então a acupuntura faz isso. Olha que legal. Tem pontos que nutrem o yin. E esses dois pontos que eu acabei de falar, né, que ficam aqui no abdômen, um pouquinho para baixo do umbigo. Um é um tsum e meio e o outro é 3 tsuns, super fáceis de colocar, super tranquilo. Pede para a pessoa baixar um pouquinho a calça e a gente coloca. São pontos que vão aumentar a energia yin do corpo. Ah, Elizabeth, posso usar moxa? Pode. Posso usar só moxa? Pode. Posso usar agulha com moxa? Pode. Posso usar stipper? Sim. Posso usar cristal? Pode. Cristal radiônico de preferência, tá? Então, recapitulando. VC17, VC15, C7, C6, pericárdio 6, VC4 e VC6. Esses foram os pontos que eu trouxe como sugestão terapêutica
para a deficiência do yin do coração, que é a síndrome que nós estamos tratando hoje, iniciando aí uma série de lives onde eu vou trazer cada live uma síndrome aqui para vocês, tá bom? E a gente começou com o coração, né? Toda deficiência do yin do coração pode vir com uma deficiência de Xue, já falei. Tô só recapitulando as minhas próprias anotações. A diferença, já coloquei, calor no símbolo. Não, tudo que eu deixei aqui no meu script eu já falei para vocês, gente. Cheguei ao fim da nossa live de hoje. Quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação final aqui. Sei que algumas pessoas veem a live gravada, então ficou com dúvida, quer falar comigo sobre isso, quer entender melhor o que é chakras e acupuntura? Pode me mandar uma mensagem no direct, pode comentar aqui nessa mesma live, tá? Interaja comigo, traga perguntas, porque isso também me ajuda a trazer conteúdos, tá? Tem interesse em saber mais sobre o curso Chakras na Prática do Acupunturista? Pode ir no link da bio. E lá você vai ser direcionado já para o link do curso. O curso é online, ele é todo gravado e ele já está disponível para venda na Hotmart, tá bom? Boa noite, gratidão. Edna, querida, tá sempre aqui comigo, né? Muito obrigada pela sua presença, uma boa noite para você também. E é isso, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, é um grande prazer preparar esse conteúdo para vocês, esse conteúdo vai para o YouTube também. Se você tem algum amigo, alguma amiga da medicina chinesa aí, encaminhe depois essa live, depois não agora, porque agora ela já vai acabar, tá? Encaminhe a live gravada através do aviãozinho para alguém que você acha que gostaria de saber esse conteúdo tão legal aqui, que é essa correlação dos chakras com a acupuntura. Certo, pessoal? Desejo para todo mundo uma boa noite, uma ótima semana. Um beijão. Tchau, tchau.